Era noite em Pádua, e a cidade dormia sob o silêncio das ruas estreitas, mas em uma pequena cela, uma luz intensa irradiava, como se o próprio céu tivesse descido à terra. Santo Antônio, ajoelhado, estava em profunda oração. Seus lábios murmuravam palavras que poucos conseguiam ouvir, enquanto seus olhos refletiam a chama da fé. De repente, a luz se condensou, e nos braços de Antônio apareceu o menino Jesus. A criança olhou para ele com ternura infinita, sorrindo e abençoando cada gesto do santo. Um benfeitor que passava discretamente pelo local testemunhou a cena. Impressionado, caiu de joelhos, silencioso e atônito, observando o milagre que transformava uma noite comum em um momento eterno de graça. Esse episódio se tornaria célebre, reforçando a fama de santidade de Santo Antônio ainda em vida. Desde então, ele é lembrado e representado segurando o menino Jesus, símbolo do amor divino que desce para tocar aqueles que o buscam com um coração puro. No século XIII, Pádua era uma cidade de ruas estreitas, praças movimentadas e igrejas que guardavam histórias de fé e devoção. O som dos sinos acordava os moradores, anunciando missas e momentos de oração, enquanto o cheiro de pão recém-assado se misturava ao perfume das flores nos claustros. A fé era profunda, mas os desafios da vida, pobreza, doenças e guerras ocasionais, testavam diariamente a perseverança dos habitantes. Entre essas ruas nasceu e cresceu Santo Antônio, um homem devoto desde jovem. Sua vida não era marcada pela riqueza ou pelo poder, mas pela humildade, o estudo da palavra e a entrega total à pregação do Evangelho. Antônio se destacava não apenas pelo conhecimento, mas pela capacidade de consolar e orientar aqueles que se encontravam perdidos ou aflitos. Sua presença transmitia paz e firmeza, mesmo diante das maiores adversidades. O episódio da luz que envolveu Santo Antônio e o menino Jesus é apenas um dos muitos sinais de sua santidade. Mas aquele momento, testemunhado por um benfeitor, seria lembrado por séculos, mostrando que o encontro com o divino pode acontecer nos gestos mais simples de oração e amor. Se você acredita que o impossível pode se tornar realidade através da fé, inscreva-se no canal. Aqui, cada história mostra que o amor de Deus toca a todos, até nos momentos mais simples. Desde menino, Antônio demonstrava uma fé incomum. Nas ruas de Lisboa, onde nasceu, ele caminhava entre os mercados e igrejas, sempre atento às necessidades dos mais pobres. Ainda criança, costumava recolher alimentos e roupas para os necessitados, observando que pequenos gestos de amor eram sementes de paz. Seus olhos, profundos e atentos, refletiam a seriedade de um coração que buscava algo maior do que ele próprio. Aos 15 anos, sentiu o chamado para uma vida dedicada a Deus. Deixou sua família, suas posses e o conforto da casa paterna, ingressando em conventos e estudando os textos sagrados. Não era apenas o estudo que o moldava, mas também a oração constante, a contemplação e a dedicação aos pobres. A disciplina exigida era dura, mas Antônio a aceitava com humildade, entendendo que cada sacrifício o aproximava do Senhor. Mesmo entre os irmãos de ordem, ele se destacava. Sua fala não era arrogante, mas carregava autoridade natural, fruto da sinceridade de seu coração. Muitos vinham buscá-lo para pedir conselhos ou bênçãos, e Antônio sempre os recebia com paciência, escutando com atenção e oferecendo palavras de esperança. Ele compreendia que a fé só se tornava verdadeira quando compartilhada com amor e serviço. Durante suas orações, frequentemente sentia uma presença divina mais intensa. Ele buscava compreender o mistério do amor de Deus e aprender a viver segundo a vontade divina. E foi nessa busca que seu coração se preparou para experiências extraordinárias, ainda invisíveis aos olhos do mundo, mas já prenunciadas em cada gesto de caridade e devoção. Antes do milagre, Antônio já carregava uma reputação de santidade silenciosa. As pessoas começavam a perceber que sua vida não era comum. Havia algo de diferente em sua presença, um reflexo da luz divina que o guiava. Mas mesmo assim, ele permanecia humilde, consciente de que a santidade verdadeira não se busca para reconhecimento, e sim para servir.
E assim, os passos de Antônio o levariam a Pádua, onde sua vida simples, oração constante e amor sincero fariam dele testemunha de um dos milagres mais tocantes. O encontro com o menino Jesus. Quando Santo Antônio chegou a Pádua, a cidade estava em silêncio profundo, coberta por uma névoa fria que descia das colinas. Era um tempo de tensões sociais, de pobreza e de corações endurecidos pela miséria. As ruas estreitas, o som distante das badaladas da igreja e o cheiro de pão recém-assado misturavam-se ao murmúrio do povo. Antônio entrou humildemente, com o hábito simples e o rosto sereno, trazendo apenas um crucifixo e o Evangelho. Logo começou a pregar. Suas palavras eram como fogo e brisa ao mesmo tempo. Firmes, mas doces. Profundas, mas acessíveis. As pessoas se reuniam aos montes para ouvi-lo. Comerciantes, camponeses e até nobres se calavam diante de suas homilias. Antônio falava da misericórdia de Deus, da necessidade do perdão e da alegria de servir. Muitos choravam sem saber por quê. Sentiam o Espírito Santo agindo através dele. Certa tarde, enquanto pregava em uma pequena igreja, uma mulher aproximou-se com o filho nos braços gravemente doente. Antônio olhou para a criança, fez o sinal da cruz e, em silêncio, encostou a mão em sua testa. Minutos depois, o menino abriu os olhos e começou a respirar com alívio. O murmúrio da multidão se transformou em prece. A notícia correu como vento. Havia um homem santo em Pádua. Apesar da fama que crescia, Antônio continuava o mesmo. Rejeitava presentes e honrarias, comendo pouco e dormindo em celas frias. Passava as noites em oração, pedindo que sua vida servisse apenas à glória de Deus. O que mais o comovia era o sofrimento dos simples, e por isso percorria aldeias levando consolo, reconciliações e paz. O povo dizia que quando ele passava, até os animais pareciam ficar mais calmos, e talvez houvesse verdade nisso. Em uma aldeia próxima, testemunhas afirmaram ter visto peixes emergirem das águas enquanto ele pregava à beira do rio, como se escutassem suas palavras. Antônio, porém, atribuía tudo ao poder de Deus. Nada é meu, dizia ele, sou apenas um instrumento em suas mãos. E assim, sua presença em Pádua se tornava luz em meio à escuridão. Mas enquanto os milagres se multiplicavam, algo ainda maior o aguardava. Uma noite, enquanto o silêncio do convento envolvia o mundo, uma visita divina desceria dos céus, mudando para sempre a vida do santo e a fé de todos que ouviriam essa história pelos séculos. Era uma noite silenciosa em Pádua. O convento dormia, e apenas o som do vento batendo nas janelas quebrava o silêncio. Dentro de sua cela, Santo Antônio ajoelhava-se diante do crucifixo. Uma pequena vela tremulava sobre a mesa, lançando sombras que dançavam nas paredes de pedra. Seus lábios murmuravam orações suaves, quase como um sussurro, pedindo apenas uma coisa: permanecer unido à vontade de Deus. Havia dias em que o santo se sentia exausto. A missão era grande, as multidões não cessavam de procurá-lo, e ele temia que a fama afastasse seu coração da humildade. Senhor, dizia em voz baixa, se ainda há vaidade em mim, tira-a, que eu não busque glória, mas apenas te servir. Suas palavras se perdiam na penumbra, e o ar parecia carregar uma quietude sagrada. De repente, um leve brilho começou a surgir no canto do quarto. Era uma luz suave, dourada, diferente da chama da vela. Antônio, surpreso, pensou estar sonhando. Esfregou os olhos, mas o brilho aumentava, tornando o ambiente quase diáfano. O ar ficou perfumado, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Um silêncio que não assustava. Ao contrário, trazia uma paz inexplicável. A luz então tomou forma. Era como se o céu tivesse descido à terra. Antônio, tomado de reverência, abaixou a cabeça. De dentro daquela claridade, uma pequena figura surgiu. Uma criança, envolta em pureza e brilho. Seu rosto era terno, e seu olhar irradiava amor. Antônio sentiu o coração parar por um instante. Ele sabia. Aquele era o menino Jesus. A criança estendeu os braços, sorrindo. Antônio, tomado por lágrimas, o acolheu. O tempo pareceu parar.
nenhum som, nenhum pensamento, apenas o encontro de dois corações, o do servo e o do Salvador. A presença divina iluminava o quarto de forma tão intensa que as frestas da porta deixavam escapar a claridade, chamando a atenção de um visitante inesperado que passava pelo convento naquela noite. Esse homem, um benfeitor local, amigo dos frades, aproximou-se, curioso com a luz que vinha da cela. Encostou o rosto na fresta e viu, com seus próprios olhos, Santo Antônio ajoelhado, segurando o menino Jesus nos braços. Por instantes, ficou imóvel, sem saber se chorava ou sorria. O impossível estava diante dele, e o que era fé se tornava visão. O homem que espiava pela fresta, chamado Tadeu, um nobre piedoso e benfeitor do convento, sentiu as pernas fraquejarem. A luz que emanava do quarto não era deste mundo. Cada partícula do ar parecia vibrar, e o perfume que vinha de dentro era como o de 1000 flores. Ele viu Santo Antônio de joelhos, o rosto banhado por lágrimas, e o menino Jesus envolto em esplendor celestial, tocando-lhe o rosto com doçura. Tadeu recuou lentamente, o coração em disparada. Não queria interromper o momento sagrado, mas também não conseguia se afastar. Ficou ali, imóvel, enquanto lágrimas corriam por suas bochechas. Naquela noite, compreendeu o que era a verdadeira presença de Deus, não apenas nas igrejas, mas em corações puros e humildes. Quando finalmente se afastou, jurou manter o segredo até que o próprio santo o permitisse. Dentro da cela, Santo Antônio permanecia em êxtase. O menino Jesus falava-lhe com ternura, palavras que nenhum ouvido humano poderia compreender. Apenas o silêncio do amor divino enchia o ambiente. Antônio sentia a alma se dissolver na presença do Salvador, e uma paz indescritível tomava conta de seu ser. Quando o brilho começou a se dissipar, o santo inclinou a cabeça e murmurou: "Meu Senhor e meu Deus." A luz desapareceu aos poucos, e o quarto voltou à penumbra. A vela continuava acesa, como se nada tivesse acontecido. Antônio ficou ajoelhado por horas, ainda em estado de adoração. Quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela, ele levantou-se, exausto, mas com o semblante sereno de quem havia tocado o céu. Dias depois, Tadeu procurou o santo, hesitante. "Padre Antônio", disse ele, "eu vi uma luz em seu quarto, e o menino Jesus em seus braços." O franciscano baixou o olhar e com voz calma respondeu: "Meu irmão, o que Deus permite que vejamos é sempre para aumentar nossa fé, não nossa curiosidade." E pediu segredo dizendo que aquele acontecimento era dom divino, não espetáculo humano. Tadeu obedeceu, manteve o milagre em silêncio até a morte de Antônio, quando finalmente revelou o que havia presenciado. O relato espalhou-se rapidamente, e o local da visão se tornou um lugar de oração e peregrinação. Foi ali que, anos depois, uma capela seria erguida, não apenas em honra ao santo, mas em memória da noite em que o céu visitou a terra. Anos se passaram desde aquela noite sagrada, mas o brilho que envolveu o quarto de Santo Antônio jamais se apagou da memória de Tadeu. Após a morte do santo, ele sentiu que era hora de revelar o que havia visto. Reuniu os frades, o bispo e o povo de Pádua, e contou, com voz trêmula, sobre a luz divina e o menino Jesus nos braços do servo fiel. O silêncio que se seguiu foi profundo. Muitos choraram, outros se ajoelharam, e todos sentiram que estavam diante de um testemunho vindo do próprio céu. Logo, a notícia se espalhou por toda a Itália. Peregrinos começaram a visitar o convento, levando flores, promessas e pedidos. Muitos afirmavam sentir uma presença doce no ar, uma paz inexplicável ao rezarem diante do quarto onde o milagre acontecera. Era como se a luz daquela noite ainda habitasse aquelas paredes, aquecendo os corações que ali se ajoelhavam. O nome de Santo Antônio começou a ser pronunciado com ainda mais devoção, não apenas como pregador e servo fiel, mas como amigo íntimo de Jesus. Os artistas começaram a retratá-lo de uma nova forma. Nas pinturas e esculturas, ele aparecia com o menino Jesus nos braços, cercado de luz. Essa imagem se tornaria uma das mais conhecidas e amadas da cristandade. Em cada canto do mundo, os fiéis aprenderiam a reconhecer, nesse gesto,
A ternura de um amor que une o céu e a terra, Antônio se tornava símbolo da humildade que atrai o divino, do coração puro que encontra Deus em meio ao silêncio. Mas o legado não era apenas artístico ou devocional, era espiritual. O exemplo de Santo Antônio inspirou milhares a buscar a fé viva, concreta, expressa em gestos simples e verdadeiros. Ele ensinava que o verdadeiro milagre não está apenas nas manifestações sobrenaturais, mas na transformação do coração humano. Quem ama como Cristo amou, dizia ele em seus sermões, carrega o menino Jesus dentro de si. Os anos passaram, mas a devoção cresceu. Igrejas e capelas foram erguidas em seu nome, e multidões passaram a invocá-lo como protetor dos necessitados e dos que buscam o impossível. Aquele quarto simples, onde um homem e uma criança divina se encontraram, tornou-se símbolo de esperança eterna. O perfume da graça que envolveu aquele instante jamais desapareceu. E ainda hoje, quem reza diante da imagem de Santo Antônio com o menino Jesus, sente um pouco da luz daquela noite em Pádua. Séculos se passaram desde aquela noite silenciosa em Pádua. As pedras do convento já foram tocadas pelo tempo. O vento sopra pelas mesmas janelas por onde entrou a luz divina, e o perfume das orações ainda parece pairar no ar. Mas o milagre continua vivo. Ele não está apenas nas relíquias ou nos altares. Está em cada coração que se abre à presença de Deus. Assim como Santo Antônio abriu o seu. A história do menino Jesus nos braços do santo é mais do que um relato de fé. É um convite, um chamado para redescobrir o sagrado que habita nas coisas simples, no silêncio da oração, no perdão sincero, na bondade que nasce sem ser vista. Antônio não buscou milagres, buscou apenas amar. E foi nesse amor puro que o céu se revelou. Hoje, ao olhar sua imagem com o menino Jesus aninhado em seus braços, somos lembrados de que a verdadeira luz não vem de fora, mas de dentro. É o brilho da alma em paz da fé que confia mesmo no escuro da esperança que não desiste. E talvez, se escutarmos com o coração, ainda possamos ouvir o eco daquela noite. O sussurro suave de um santo dizendo em oração: Senhor, que eu te encontre nas pequenas coisas, e que o teu amor transforme até o mais simples gesto em milagre. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, a fé ganha voz, e os milagres continuam vivos.